Olá, meu nome é Mariana Lopes e serei a sua professora de Biologia na área de Ciências da Natureza e suas tecnologias. Bom, na aula de hoje a gente vai compreender aí um pouquinho sobre a riqueza do petróleo e os seus aspectos ambientais. Vamos lá? Para a gente poder começar, é importante a gente entender alguns conceitos do que é o petróleo em si. Então vamos lembrar de algumas coisas. Então, para iniciar, o que é o petróleo? O petróleo, então, ele é um combustível fóssil, considerado oleoso, que é o principal recurso natural para a energia. Ele é originado pela decomposição de matérias orgânicas, principalmente quando a gente fala de baixo oxigênio, e tem uma decomposição acumulada nos fundos dos mares. É justamente através da pressão que você acaba tendo o surgimento dos petróleos. Lembrando que o petróleo ele é considerado o principal combustível, né? Quando a gente fala dos nossos meios de transporte, ok? Bom, para entender melhor, eu coloquei aí um infográfico que vai mostrar 5 etapas para justamente a extração desse petróleo, tá? Então a gente tem lá no começo da etapa número 1, onde vai mostrar o petróleo sendo retirado justamente daquelas grandes ambientes, né, que ficam de formas aquáticas, justamente para a retirada desse petróleo. Na sequência, esse petróleo ele é então levado por caminhões até as refinarias e lá na refinaria ele vai passar por um processo de refino. Lembrando que esse refino ele vai passar por quantidades de fervura. Cada fervura ele vai originar um tipo de material. Então você tem lá o óleo diesel, a gasolina e assim por diante. Então cada fervura, ou seja, cada quantidade vai gerar algum tipo de processo, ok? E as duas últimas etapas, a gente também tem o aspecto desse petróleo ser encaminhado não só para os postos de combustíveis, mas também para algumas indústrias e para algumas termoelétricas. E uma curiosidade que está em uma das etapas é que esse petróleo, ele também pode ser retirado, ser utilizado, nas próprias refinarias, né? Então, não é só para a produção de alguma coisa, mas pode ser utilizado nas refinarias também. Bom, para a gente poder entender tudo isso, a gente precisa também destacar que esse petróleo ele traz alguns riscos, principalmente para a questão ambiental. Então, quando a gente fala do processo de extração, do processo de transporte, do processo de refino até o consumo, a gente sabe que ao longo dessa cadeia você teve uma distribuição, vamos dizer assim, de poluentes na atmosfera. Lembrando que os piores danos acontecem justamente naquele infográfico no processo de transporte, que é quando ele vai ser encaminhado para os postos de combustíveis, para algumas indústrias e assim por diante. Esse processo de transporte, você pode ter grandes vazamentos, né? E a gente costuma falar que são vazamentos de escala grande, que são escalas de oleodutos ou até mesmo nos próprios navios petroleiros, são aqueles que ficam no mar para retirada desse petróleo que fica lá no fundo dos oceanos, ok? Então a gente vai conhecer agora uns pontos, quais são esses pontos negativos e positivos quando a gente fala no aspecto ambiental. Bom, para começar, vamos entender as vantagens desse petróleo, ok? Então, o petróleo ele é essencial para o desenvolvimento da economia mundial, então a gente sabe que através do petróleo a gente consegue ter vários tipos de produtos, não só a questão de combustíveis para o meio de transporte, mas, por exemplo, para a fabricação de plástico ou fabricação de outros tipos de materiais que demandam dessa fonte de matéria natural que é o petróleo. Então, por isso que ele é tão importante para o desenvolvimento econômico. Segundo, ele gera muita energia. Terceiro, ele é muito utilizado para vários produtos, como eu já citei, e por último ele tem a gente fala que ele tem uma amplitude logística, ou seja, ele está disponível em todo o mundo. Então a gente sabe que o petróleo, ele é uma matéria extremamente importante, muito utilizada, e só para relembrar, né, gente, a gente considera o petróleo como uma matéria finita, ou seja, pode chegar uma hora que não tenha mais. Isso pode acontecer. Por quê? Porque ele é feito de um processo de decomposição, como a gente viu nos slides anteriores. Então, se esse processo ele acabar, ele se finaliza, eu não tenho mais. E aí é onde a gente acaba buscando outros pontos que tenham petróleo. Então, só para a gente poder entender o quanto a gente precisa criar outras ferramentas para não ficar dependente, economicamente falando, do petróleo somente. E aí, com isso, a gente tem algumas desvantagens, né? Então, a gente tem as vantagens, mas a gente também tem algumas desvantagens. São elas: emite poluentes, né? Então, a gente sabe que
o próprio efeito estufa, ele é derivado muitas vezes, na sua maioria das vezes, por conta desses processos que tem a utilização do petróleo. Segundo, pode acabar com o ecossistema inteiro, principalmente quando ocorre acidentes, a gente vai falar um pouquinho sobre isso já já. Terceiro, é uma fonte não renovável de energia, ou seja, né, pode acabar, como eu já falei. E por último, só pode ser encontrado em bacias sedimentares específicas. Então você não consegue encontrar em qualquer, aqui tem, né, eu vou lá. Não necessariamente. É tão interessante o petróleo que quando a gente fala, por exemplo, da densidade e até mesmo da pressão, isso interfere para a formação do petróleo, desse óleo que é formado. Então não é em qualquer lugar que a gente consegue encontrar, ok? Pessoal, solta a vinheta de curiosidade. Eu trouxe para vocês um vídeo onde ele vai mostrar todo o processo não só da extração, mas da utilização do petróleo. Então é legal porque esse vídeo ele dá uma amplitude maior sobre esse tema que é tão importante. O petróleo é a principal fonte de energia do mundo moderno. Está presente numa série de produtos que usamos cotidianamente. Por isso, trabalhamos dia a dia para ampliar a nossa capacidade de produção. Agora, como o petróleo dá origem aos muitos produtos que usamos? O petróleo é um óleo de origem fóssil que leva milhões de anos para ser formado nas rochas sedimentares, em áreas marítimas e terrestres. No Brasil, a maior parte das reservas encontra-se nos campos marítimos, em águas profundas e ultraprofundas. Atuar nessas áreas exige muito estudo, tecnologia e investimento. E foi justamente esta combinação de fatores que nos permitiu descobrir e transformar o pré-sal em realidade. A descoberta de novas reservas envolve uma série de pesquisas para localizar as bacias promissoras e analisar os melhores pontos para perfurá-las. Em seguida, são feitas as perfurações exploratórias, que permitem comprovar se há ou não hidrocarbonetos no subsolo. Quando é comprovada a viabilidade comercial da descoberta, passamos ao desenvolvimento da produção. Esta é a etapa onde projetamos e construímos as instalações necessárias. O petróleo é extraído dos poços produtores, juntamente com água e gás. As plataformas extraem e separam os fluidos. O petróleo é, então, transportado até terminais no litoral brasileiro e de lá segue para uma das refinarias. Nas refinarias, o petróleo é transformado em diversos derivados, como diesel, gasolina, óleo combustível, gás liquefeito de petróleo, querosene de aviação e nafta. O petróleo também está presente em fertilizantes, plásticos, tintas, borrachas, entre outros produtos. A importância do petróleo na vida de todos nós é o que nos desafia a sempre expandir nossos limites. Para a gente continuar, nós temos dois tipos de petróleo, só para a gente poder entender. Nós temos o petróleo leve e o petróleo pesado. Qual que é a diferença dos dois? O petróleo leve, ele dá uma maior qualidade, por isso que a gente acaba usando ele por exemplo, a produção dos próprios combustíveis. Mas quando a gente fala do petróleo pesado, ele tem uma consistência mais pastosa, né? Ele parece uma pasta. Esse petróleo pesado, ele é utilizado muito na produção de derivados, como por exemplo asfalto, parafina, entre outros produtos até de fabricação plástica. Então ele acaba sendo um pouco mais denso, né? Parece uma pasta mesmo, ok? Então são esses dois tipos que a gente tem. Solta a vinheta da curiosidade. Você sabia que o Brasil ele é autossuficiente na produção de petróleo desde a descoberta do pré-sal? Ou seja, a gente não depende dessa commodity de nenhum outro país. O Brasil mesmo consegue ter a sua própria, né? Que a gente fala, a gente não fica dependente de outro país. A sua exploração, ela começou com a criação da própria Petrobras, aonde foi a primeira reserva descoberta e foi justamente do Recôncavo Baiano. Para a gente poder entender um pouco isso, veja só. O pré-sal, para a gente poder só compreender, essa figura ela mostra certinho. Ela é uma área onde você tem uma reserva petrolífera, ok? Então ela é assim, essa área ela vai ficar debaixo de uma camada de sal, por isso que ela é chamada de pré-sal. Então veja esse desenho comigo, você tem lá o oceano, aí você tem uma camada de pós-sal,
Aí você tem a camada de sal e abaixo dessa camada você tem a pré-sal. Por isso a gente chama, né, de camada pré-sal. Por isso que é uma camada que ela fica muito próxima da rocha, né? Ela fica lá no subsolo marinho. É nessa camada que a gente então vai ter justamente a área que a gente fala petrolífera. No Brasil, essa camada ela tem uma faixa grande. É uma faixa que vai de 800 quilômetros a mais ou menos até 200 quilômetros de largura, lá do Espírito Santo até Santa Catarina. Então é uma área bem extensa. Foi um ganho para o Brasil, né? Porque a gente acabou, vamos dizer assim, ficando... isso é nosso, né? Vamos dizer, a gente não fica dependendo de outros países. Então, o pré-sal acabou sendo um ganho, não só para o nosso país, como para a parte da economia brasileira também, ok? E para fechar essa aula, eu queria deixar para vocês uma frase de David, que é um naturalista muito conhecido, onde ele diz que nunca tivemos tamanha consciência do que estamos fazendo com o planeta e jamais tivemos tanto poder para fazer algo sobre isso. Ou seja, né, ele comenta sobre o que nós temos e o poder que a gente tem sobre isso. Então, que a gente possa aproveitar bem esse poder que a gente tem, principalmente quando a gente fala do aspecto dessa matéria que é tão primordial para o nosso país e para o mundo como um todo. Espero que vocês tenham gostado. No Saiba Mais, você tem vários materiais a respeito, bons estudos e até a próxima.